E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1103, que para nossa alegria, né, acumulou. Esse concurso foi tão difícil que ninguém acertou os 14 pontos, e nos 13 pontos, apenas 2 pessoas acertaram e levou um bom prêmio, hein? 29 mil reais. Pra mim já estaria muito bom. Eu não sei vocês, mas parece que a nova grade sempre é mais difícil que a grade anterior. A outra tinha muitos clássicos regionais, tinha muitas decisões aí também. E essa grade aqui, apesar de ser amistosos, né, são vários times de continentes diferentes, né? Aí tem uns jogos aqui da Copa Verde, Copa do Nordeste. E é isso, vamos passar aí por todos os jogos. Vou deixar aqui algumas informações. Se você gosta do canal e quiser deixar algum apoio, tá o nosso Pix aí na tela. Qualquer valor já é de grande ajuda. Caso não queira também, se inscrever no canal já ajuda bastante. E chega de enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, que é Inglaterra e Brasil. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos. A Inglaterra jogou contra a Macedônia, empatou em 1-1. Aí jogou em casa contra a Malta, ganhou de 2-0. E também em casa ganhou da Itália por 3-1. Os 3 jogos pela eliminatória da Eurocopa. Já o Brasil, jogando para se classificar para a Copa do Mundo, perdeu da Argentina em casa por 1-0. Perdeu da Colômbia por 2-1. E perdeu do Uruguai por 2-0. É uma sequência bem ruim aí da nossa seleção. O que eu trago de informação aqui em desempenho, a Inglaterra venceu 8 dos últimos 10 jogos, só isso. E o Brasil perdeu 3 dos 4 últimos jogos. Joguinho gostosinho aí pro Dorival começar estreando aí pela seleção brasileira, hein? As últimas partidas entre eles ficaram assim: uma vitória para a Inglaterra, 2 empates e uma vitória para o Brasil. O último jogo foi um amistoso lá em 2017, 0-0. Depois outro amistoso em 2013, né, que já nem conta mais, né, 2-2. E depois lá em 2013 também, vitória da Inglaterra por 2-1, outro amistoso. Bom, esse aqui é um jogo bem difícil para o Brasil, porque a Inglaterra está com uma safra de jogadores aí muito boa. Tem o Rashford, Stanley, Phil Foden, sem contar o Bellingham, né? Se todos eles jogarem, a seleção brasileira vai ter uma dificuldade muito grande aí na defesa. E para essa partida aqui, já olhando o retrospecto, né, das duas equipes aí que jogaram suas últimas partidas, eu tô indo de Inglaterra e empate. Espero que seja um bom jogo. A gente tenta ser patriota, mas como o jogo é na Inglaterra, a vantagem também para o Brasil é que esses jogadores que estão aí não tem pressão nenhuma, é um começo de trabalho, então pode ser que jogue até leve. Sinceramente, essa partida aqui, se você tem o costume de jogar um triplo, eu colocaria um triplo, viu? A não ser que a Inglaterra venha com algum time misto, né? Que eu acho que é muito difícil. Jogo 2, Motoclube e Sampaio Correia. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos do Motoclube. Foi 1-1 contra o Tum Tum. Perdeu do Chapadinha na casa do Chapadinha por 1-0. E perdeu em casa para o Imperatriz do Maranhão por 1-0. Todos os jogos pelo Campeonato Maranhense. Já o Sampaio Correia empatou em 2-2 com o Maranhão. Pela Copa do Brasil, 0-0 contra o Ferroviário. E ganhou em casa por 2-0 do Tum Tum. Aí já pelo Campeonato Maranhense. O que eu trago de informações aqui em desempenho é a classificação do Campeonato Maranhense. O Sampaio Correia, ele é o segundo colocado com 23 pontos em 11 jogos, tem 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Motoclube, ele é o quinto colocado com 12 pontos em 11 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 5 vitórias para o Motoclube, 1 empate e 8 vitórias para o Sampaio Correia. A última partida entre eles foi agora em fevereiro de 2024, Sampaio Correia ganhou de 2-0 em casa. Depois, em março de 2023, o Motoclube fora de casa ganhou por 2-0. E também em 2023, em fevereiro, o Sampaio Correia fora de casa venceu a partida contra o Motoclube. Como a gente pode ver aqui, o Sampaio Correia tá fazendo um bom campeonato maranhense, né? Tá em segundo lugar. A diferença entre os dois até que não é tão grande, né? Nas posições, é segundo contra o quinto, porém nos pontos eu tô achando bastante, 23 para 12, é uma diferença bem grande aí nos pontos. Ainda tem essa vantagem aqui de vitórias para o Sampaio Correia, e se a gente pegar os últimos jogos aí, uma leve vantagem aí para o Sampaio Correia. Bom, jogo bem complicado. Como de praxe, né, nesse primeiro jogo aqui eu sempre vou de 5 duplos, então eu tenho que pensar bem aonde jogar esses duplos. Essa aqui é uma partida que cabe um duplo, mas eu tô indo seco. Eu tô indo seco no Sampaio Correia. Tá com os números melhores, tá jogando fora de casa. Vamos ver se esse resultado aí se confirma. Jogo 3, Dinamarca e Suíça. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos. A Dinamarca perdeu fora de casa para a Irlanda do Norte por 2-0. Em casa ganhou da Eslovênia por 2-1. E fora de casa perdeu para San Marino por
2-1, todos pela eliminatórias da Eurocopa. Já a Suíça perdeu fora de casa para a Romênia por 1-0, empatou com o Kosovo em 1-1 e também empatou em 1-1 com Israel, fora de casa. Aqui em desempenho, o que eu trago de informação é que a Dinamarca, nos seus últimos 3 de 4 jogos, marcou gol. Já a Suíça, 6 de 8 jogos, também marcou gol. Porém, a gente pode ver ali que nos 3 últimos ali são bem poucos, né? Apenas um gol por partida. Os últimos confrontos entre eles tá assim: uma vitória para a Dinamarca, um empate e nenhuma vitória para a Suíça. O último jogo entre eles foi em 2019, 1-0 para a Dinamarca. Depois também lá em 2019, 3-3. Os 2 jogos pela eliminatórias da Eurocopa. Poucas informações, né, para analisar esse jogo, mas se a gente vê os adversários ali da Dinamarca, são times um pouquinho mais fortes, né? Pelo menos a Irlanda do Norte e a Eslovênia. San Marino nem tanto. Ali a Suíça tudo bem, perdeu para a Romênia, uma seleção tradicional. Kosovo não é uma seleção tão forte. Israel também não tem tanta tradição e ela mesmo assim conseguiu empatar em 1-1, né, fora de casa. Olhando o retrospecto aqui do histórico, a Dinamarca vai estar jogando em casa, né? Tem essa leve vantagem aí também. Eu tô indo seco na vitória da Dinamarca. Mas é um jogo bem complicado, hein? Jogo 4, França e Alemanha. Jogaço aqui, hein? Os últimos jogos da França, empatou fora de casa contra a Grécia em 2-2, ganhou de Gibraltar por poucos gols, 14-0, e teve um amistoso contra a Escócia, ganhou de 4-1. Já a Alemanha também tá numa situação bem complicada aí, tá aparecendo até o Brasil, hein? Perdeu de 2-0 para a Áustria, perdeu de 3-2 para a Turquia e empatou com o México amistoso em 2-2. Esses jogos da Alemanha todos amistosos. O que eu trago informação aqui em desempenho é que a Alemanha, em 5 dos seus últimos 6 jogos, marcou gols. Já a França, 4 dos seus últimos 5 jogos também marcou gol. Pelo amor também, né? Só em Gibraltar ali foi o estoque do ano inteiro. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 5 vitórias para a França, 2 empates e 3 vitórias para a Alemanha. O último jogo foi no ano passado, 9 de 2023, a Alemanha ganhou de 2-1. Depois, só lá em 2021, França ganhou de 1-0 pela Eurocopa. E pela Liga das Nações, em 2018, França mais uma vitória aí, 2-1 em cima da Alemanha. A Alemanha tá passando por algumas dificuldades, parece que começou aquela nova renovação, né, de jogadores para a seleção. A França já é um time montadinho aí, pelo menos há uns 6, 7 anos aí. Time super bem entrosado, uma das melhores seleções do mundo. Finalista da última Copa aí contra a Argentina, que fez um jogaço aí de igual para igual. E como eu preciso deixar os meus duplos para partidas mais complicadas, eu tô levando em consideração essa boa campanha aqui da França nos últimos jogos. Eu tô indo de França seco. Jogo 5, Amazonas e Remo. Aqui o que eu trago de informação são os últimos jogos. O Amazonas também, boa campanha aí nos últimos jogos. Fez 3-1 no Operário do Amazonas, pelo Campeonato Amazonense. Pela Copa do Brasil venceu o Maringá por 1-0, isso fora de casa, ótimo resultado. E no Campeonato Regional, uma derrota fora de casa para o Manaus por 3-1. Já o Remo, pelo Campeonato Paraense, venceu em casa o Santa Rosa por 2-0. Fora de casa, outra vitória em cima do Santa Rosa por 3-0. E pela Copa Verde, 3-1 em cima do Trem do Amapá. Aqui em desempenho, que eu trago de informação, o Amazonas venceu 9 dos seus últimos 11 jogos. É um retrospecto muito bom aí do Amazonas. Já o Remo, ele venceu 4 dos seus últimos 6 jogos. Então, aparentemente, um confronto aí muito bom, hein? Os últimos jogos entre eles, o que eu trago de informação aqui é apenas um jogo. O Amazonas venceu essa partida, foi no ano passado, 5 de 2023. Vitória do Amazonas fora de casa por 2-1 em cima do Remo. Pouco histórico entre eles. O Amazonas vem se reforçando muito bem para esse ano. Se eu não me engano, ele subiu, né, da Série C para a Série B. Um time que eu tinha visto uma informação alguns tempos atrás, parece que virou SAF. E parece que é um time que tá se reestruturando muito bem lá no norte do Brasil, hein? Esse aqui eu considero um jogo bem difícil, né? Porque não tem muito histórico. O Remo, em seus últimos jogos, foi muito bem também. E o Amazonas é um bom time. Então, para essa partida aqui, como o Amazonas tá jogando em casa, eu tô indo de vitória do Amazonas e empate. Jogo 6, ABC do Rio Grande do Norte e Sport. Aqui o que eu trago são os últimos jogos do ABC. Empatou em 0-0 pelo Campeonato Potiguar contra o América aí, 0-0. Pela Copa do Brasil, 1-1 contra o Brusque em casa. E o outro jogo também pelo Campeonato Potiguar, 2-2 contra o Potiguar em casa.
Já o Sport Recife, 0x0 contra o Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano, 1x1 contra o Muricy de Alagoas, Copa do Brasil e mais um jogo aí contra o Santa Cruz, 1x1. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação aí da Copa do Nordeste. O Sport, ele é o primeiro colocado aí no grupo dele com 10 pontos em 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Já o ABC, ele é o sexto colocado no grupo dele com 4 pontos em 5 jogos, não tem nenhuma vitória, 4 empates e uma derrota. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o ABC, nenhum empate e 6 vitórias para o Sport. O último jogo foi em 9 de 2023, vitória do Sport fora de casa por 1x0. Depois em casa, pela Série B também, Sport ganhou de 4x1 em 5 de 2023. E lá no começo do ano, Copa do Nordeste, mais uma vitória do Sport, 1x0 em casa. O retrospecto entre eles dá pra ver que o Sport tem uma vantagem, mas o ABC vai estar jogando dentro de casa. E se a gente pegar os últimos jogos das duas equipes, a gente vai ver que só tem empate. Aí é até complicado, né? Mas para essa partida aqui, eu tô colocando empate seco. Caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu colocaria empate e vitória do Sport. Eu tô acreditando na força do ABC em casa, então eu tô colocando empate seco. Jogo 7, Fortaleza e Vitória. Clássico nordestino também. O que eu trago aqui são os últimos jogos do Fortaleza. Venceu pelo Cearense por 3x0 o Maracanã. Copa do Brasil 0x0 contra o Retrô. E Campeonato Cearense 1x1 também contra o Maracanã, na casa do Maracanã. Já o Vitória pelo Baiano, 4x1 em cima do Barcelona da Bahia. Fora de casa também venceu o Barcelona por 2x0 e pela Copa do Nordeste venceu o Itabaiana de Sergipe por 3x1. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do grupo. O Fortaleza, no grupo dele, é o segundo colocado, tem 8 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Vitória, ele é o terceiro no grupo dele com 8 pontos também, em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Exatamente igual à campanha dos dois aí. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 3 vitórias para o Fortaleza, 1 empate e nenhuma vitória para o Vitória. O último confronto foi em 2022, 1x0 para o Fortaleza fora de casa, 2022 também 3x0 para o Fortaleza e em 2020 um 0x0 entre eles. Mais um jogo difícil, né? Se a gente olhar os desempenhos ali, praticamente espelhado, não dá para tirar nenhuma informação ali porque os números estão exatamente iguais. O Vitória nos seus 3 últimos jogos aí, boas campanhas. O problema é você ter uma base da força dos times que o Vitória enfrentou, assim como o Fortaleza também, né? Venceu o Maracanã, né? Você fica meio na dúvida sobre a força desses times, né? Quem é mais forte, Maracanã ou Barcelona da Bahia? Bom, mas olhando os números aqui, esquecendo o adversário, é um jogo bem difícil aí pela Copa do Nordeste. E eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Fortaleza porque tá jogando em casa, tem um histórico melhor aí de confrontos contra o Vitória e também tô colocando um empate entre eles. Jogo 8, Bahia e Maranhão. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos do Bahia. Ganhou do Jequié pelo Baiano por 4x1. Pela Copa do Brasil, empatou com o Caxias em 2x2. E também pelo Baiano, fora de casa, venceu o Jequié por 1x0. Já o Maranhão, fora de casa, empatou em 2x2 contra o Sampaio Correia. Depois, 2x0 em casa contra o Cordino. E pela Copa do Nordeste, venceu o 13 da Paraíba por 1x0 em casa. O que eu trago aqui de informação em desempenho é a classificação do grupo. O Bahia, ele é o primeiro colocado com 12 pontos, tem 5 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Já o Maranhão, ele é o sexto no grupo dele, tem 8 pontos, 5 jogos também, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Aqui em confrontos entre eles, não tem nada. Se tiver, é algum jogo muito antigo, então não compensa, né, trazer essa informação. Então, mais um joguinho aí bem escolhido pelo estagiário da Loteca. Olhando os números, né, o Bahia tá com um desempenho bem melhor do que o Maranhão, vai estar jogando em casa. Acredito que o estádio vai estar lotado. O Maranhão tem esse histórico aqui pela Copa do Nordeste de ter vencido o 13 da Paraíba, né, que é um time mais conhecido, mas mesmo assim é um parâmetro que ainda fica meio complicado, né, de se basear só por isso. Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Bahia. Jogo 9, 13 da Paraíba e Ceará. Eu trago de informação aqui: pelo Paraibano, o 13 venceu por 3x0 o Campinense. Também pelo Paraibano, fora de casa, venceu o Botafogo da Paraíba por 2x0. E também fora de casa, venceu o CSP por 2x1. Ótima campanha aí do 13 da Paraíba, pelo menos nos 3 últimos jogos. Já o Ceará pelo Cearense, 1x1 contra o Ferroviário. Fora de casa, 3x2.
também contra o Ferroviário. E pela Copa do Nordeste perdeu para o Bahia de 2-1 em casa. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do grupo. O 13 da Paraíba ele é o 5º colocado no grupo dele. Tem 5 pontos em 5 jogos, apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará, ele é o 7º colocado, com 6 pontos em 5 jogos, também só tem uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Fica complicado analisar com esses números, né? Os últimos confrontos entre eles tá assim: nenhuma vitória do 13, nenhum empate e 2 vitórias do Ceará. O último jogo só foi lá em 2014. Meu Deus. 2-0 para o Ceará e o outro jogo também 1-0 para o Ceará em 2014, fora de casa. Complicado demais, hein? Bom, para essa partida aqui, o 13 também tá vindo de bons jogos aí, vai estar jogando dentro de casa. Mesmo esse histórico aqui dizendo que não tem nenhuma vitória do 13, né, nos últimos jogos, nenhum empate, eu tô indo seco na vitória do 13. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, para essa partida aqui eu colocaria a vitória do 13 e empate. Porque se a gente olhar ali o histórico, a Alta tá vindo de 3 empates, então tá complicado esses últimos jogos aí do Ceará. E ainda vai estar jogando fora de casa. Mas aqui no meu palpite eu tô indo seco mesmo no 13 da Paraíba. Jogo 10, Equador e Itália. O que eu trago de informação aqui, pela eliminatórias da Copa, todos os jogos, o Equador venceu o Chile por 1-0 em casa. Contra a Venezuela, na casa da Venezuela, 0-0. E em casa contra a Colômbia também, outro 0-0. Já a Itália, 0-0 contra a Ucrânia, fora de casa, 5-2 contra a Macedônia e perdeu para a Inglaterra de 3-1, todos pela eliminatórias da Eurocopa. O que eu trago aqui em desempenho, o Equador nos seus últimos 9 jogos, 8 ele ganhou ou empatou. Não deixa de ser uma má campanha aí também do Equador, hein? Já a Itália, né, dos seus últimos 7 jogos, 6 ela ganhou ou empatou. Confrontos entre eles, os últimos, faz muito tempo, então não tem informação nenhuma sobre esse confronto. Bom, eu comecei o vídeo e não olhei aonde vai ser esse jogo. Se você tiver informação e se souber, né, se esse jogo vai ser no Equador ou se vai ser em algum país da Europa neutro aí, fica à vontade para deixar nos comentários. Mas também acho que não faz muita diferença. Outra partida aqui que os números, né, do Equador não ajudam muito, né, apenas um gol aí nos últimos 3 jogos. A Itália ali tem uma derrota de 3-1, né, mas porém perdeu para Inglaterra, né? Uma das seleções sensação aí dos últimos tempos. E para essa partida aqui, sinceramente, eu tô deixando a camisa pesar um pouco, viu? Eu tô indo de Itália seco. Equador tá fazendo uma boa campanha aqui nas eliminatórias, mas o sarrafo lá na Europa é um pouco maior, né? Não tô acreditando muito que a Itália perca para o Equador, apesar de ter muitos jogadores equatorianos jogando lá na Europa, né? Jogo 11, Goiás e Vila Nova. O que eu trago de informações aqui é os últimos jogos do Goiás, 1-1 contra o Goiânia jogando em casa, pela Copa Verde 2-0 contra a União Rondonópolis e também pelo Campeonato Goiano, o Goiás, fora de casa, empatou em 0-0 com o Goiânia. Já o Vila Nova, fora de casa, perdeu por 2-0 para a equipe do Aparecidense. Pela Copa Verde, ganhou do Rio Branco do Espírito Santo por 1-0 e pelo Campeonato Goiano, 1-0 também em cima da Goianésia. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que nos últimos 5 jogos, 4 teve uma média de 2,5 nos gols, viu? Então o Goiás é aquele time que não costuma marcar muitos gols, né? Não é muitas goleadas, né? A gente pode até ver ali no histórico dos últimos jogos. E já no confronto também, ó, se a gente olhar ali dos 10 jogos, 8 teve média abaixo de 2,5 entre eles. Então é um clássico goiano aí que geralmente tem poucos gols. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Goiás, 6 empates e 5 vitórias para o Vila Nova. O último jogo foi agora em fevereiro de 2024, 0-0 entre eles. Em janeiro do ano passado, 1-0 para o Goiás em casa. E depois só lá em 2021 pelo Campeonato Brasileiro Série B, 2-1 para o Vila Nova fora de casa. Bom, como nós vimos ali, né, são duas equipes aí que fazem poucos gols, né, quando jogam um contra o outro. No histórico ali entre eles, uma leve vantagem para o Vila Nova. Porém, né, o Vila Nova vai estar jogando fora de casa. E aqui eu vou usar mais um dos meus duplos, eu tô indo de Goiás e empate entre eles. Com essa informação aqui falada que há poucos gols entre eles, há uma grande chance aí de esse jogo terminar empatado. Jogo 12, Paysandu e Manaus. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos do Paysandu, 3-1 pelo Campeonato Paraense em cima do Bragantino do Pará. Pela Copa do Brasil, perdeu para o Juventude de 3-1 fora de casa. E voltando para o Campeonato Paraense,
venceu o Bragantino do Pará fora de casa por 3-0. Já o Manaus empatou em 1-1 contra o Nacional do Amazonas, aí ganhou de 3-1 em casa do Amazonas, ótimo resultado, e pela Copa Verde venceu o Tocantinópolis por 3-2 em casa. O que eu trago aqui em desempenho, o Paysandu dos últimos 5 jogos, 4 ele conseguiu vencer, e o Paysandu dos últimos 4 confrontos entre eles, 3 ele conseguiu vencer. O confronto entre eles está assim: 5 vitórias para o Paysandu, 3 empates e 2 vitórias para o Manaus. O último jogo foi em maio de 2023, o Paysandu venceu o Manaus por 1-0 em casa pela Série C do Brasileirão. Em maio também 2-0 para o Paysandu, depois só lá em 2021 2-0 também para o Paysandu em cima do Manaus, todos pela Série C. Bom, olhando esses números aqui e esse histórico, e o Paysandu jogando em casa, aqui não tem como, eu tô indo seco na vitória do Paysandu, grande time aí do Norte. Acho que pelo Paysandu estar jogando em casa é uma ótima vantagem aí para conseguir uma vitória com mais tranquilidade. Jogo 13, Guatemala e Venezuela. Ei, lá, hein? O que eu trago aqui são os últimos confrontos da Guatemala. Perdeu de 1-0, amistoso contra a Islândia, dentro de casa. Em casa também empatou com a Jamaica 0-0. E pela Liga das Nações, pela CONCACAF, perdeu para o Panamá por 3-0 fora de casa. Já a Venezuela, amistoso internacional, perdeu de 1-0 para a Colômbia, fora de casa. Pelas eliminatórias, 1-1 contra o Peru, fora de casa também, e em casa 0-0 contra o Equador. O que eu trago aqui em desempenho, nesse confronto, né, dos 3 últimos jogos, menos que 2,5 gols também, então pode ser que seja mais uma partida aí que empate. E aqui uma informação bem relevante, que a Venezuela, dos 10 últimos jogos, 9 ela fez menos que 2,5 em gols. Então é um time que tem um ataque bem fraco. Pode ser meio difícil a gente ver a Venezuela fazendo uma goleada, né? Os últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória da Guatemala, um empate e 2 vitórias da Venezuela. O último jogo foi o ano passado, em junho. Venezuela ganhou de 1-0 em casa, amistoso internacional. Depois só lá em 2016, 1-1 na Guatemala. E jogando em Guatemala lá em 2011, 2-0 para a Venezuela. Até desconsidera essa informação. Bom, vendo o que a Venezuela tá fazendo, né, nos últimos jogos, não está indo tão mal. Eu tô acreditando que consiga, né, vencer a Guatemala mesmo fora de casa. Então, por esse motivo, eu tô indo seco aqui na vitória da Venezuela. Mas pelo retrospecto aí dos últimos jogos na América do Sul. Jogo 14, Náutico e CRB. O que eu trago de informações aqui, que os últimos jogos do Náutico, perdeu pro Retrô fora de casa por 1-0. Aí contra o próprio Retrô em casa, ganhou de 1-0. E pela Copa do Nordeste, perdeu dentro de casa para o River do Piauí por 1-0. Já o CRB, pelo Alagoano, ganhou de 3-0 em casa do Muricy. Pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Clube por 2-0 em casa. E voltando para o Alagoano, fora de casa contra o Muricy, 2-1. O que eu tenho aqui de desempenho é a classificação aqui dos grupos da Copa do Nordeste. O CRB, ele é o 4º colocado com 8 pontos em 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Náutico também é o 4º colocado no grupo, tem 5 pontos em 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os últimos confrontos entre eles está assim: Náutico, 4 vitórias, 5 empates e 6 vitórias para o CRB. O último jogo foi em fevereiro do ano passado, foi 2-2 na casa do Náutico pela Copa do Nordeste. Depois também só lá em 2022, Brasileirão Série B, 2-1 para o Náutico. E também em 2022, o Náutico fora de casa venceu o CRB por 2-1. Então, se a gente olhar os últimos confrontos, vantagem aí para o Náutico. Olhando os números ali, a gente pode ver bem, né, que o CRB tá com uma campanha melhor nos últimos jogos, tá melhor posicionado em pontos, né, do que o Náutico aí na Copa do Nordeste. Tem uma vantagem aí nos confrontos diretos. E olhando tudo isso, não tem muito o que dizer, né? Mesmo o CRB jogando fora de casa, para essa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do CRB. Bom, pessoal, as primeiras informações aí do concurso da Loteca 1103 foram essas. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Assim o YouTube sempre avisa quando tem alguma enquete, informações lá na aba comunidade, vídeo novo. E se você tem aquelas informações privilegiadas, não deixe de falar aí nos comentários, né? Sempre é muito importante, caso você assista o vídeo, dá uma olhada nos comentários, sempre tem boas informações. E é isso, lá pro meio da semana vamos vir aí com um segundo vídeo, com menos duplos, aqueles que cabem no nosso bolso. E tá acumulado, hein, pessoal? 700 mil reais. Vamos pra cima aí dos 14 pontos. Agradeço a quem assistiu até aqui. Boa sorte a todo mundo. Fui!